Senhor que João está falando, no dia do Senhor. É o dia, irmãos, que Jesus Cristo, ele não veio em humildade, montado em um jumentinho, filho de jumenta, mas ele viria o quê? Em poder e grande glória. Quão terrível é o dia do Senhor. E João aqui diz que ele foi tomado no dia do Senhor. E é interessante que depois ele diz aí, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Lembre-se que eu falei que o livro de Apocalipse faz pelo menos 400 referências ao Antigo Testamento. E quando se fala de trombeta, irmãos, um dia nós vamos estudar um pouco sobre as trombetas, é muito importante na Bíblia. Mas quando nós lemos lá em Números, capítulo 10, do versículo 1 até o 8, nós vemos que Deus, ele dá ordem a Moisés para fazer trombetas de prata. Alguém já leu a passagem? Alguém já leu? Vamos ler, nós estamos no estudo, né? Veja que as trombetas, o que ele está falando? Que ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Números, escreve no ladinho da sua apostila também, se você tiver uma canetinha, se não, pede do seu vizinho. Números, capítulo 10, versículo 1 até 8. Quem achar pode ler também com voz alta, com vontade. Porque a palavra de Deus, irmão, tem que ser lida com vontade, né, Miquel? 10, de 1 até 8. Disse o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata batidas. Elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Veja bem, primeiro vai servir para quê? Para quê? Para convocar a congregação. E também para quê? Dar ordem para a partida dos arraiais. Outra, versículo 3. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar, Vocês estão prestando atenção no versículo? Para que servem as trombetas? Pode ir no versículo 5. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais se tocará retinindo. Para ajuntar a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Será isto para vós e vossas gerações um estatuto perpétuo. Muito bem, depois vocês continuam lendo, irmãos, fala mais sobre as trombetas. Então, quando ele diz voz de trombeta, tem um significado. As trombetas eram usadas para congregar o povo, usado para anunciar nos dias de festa e também para guerrear. Então, quando João fala aqui que ele foi arrebatado em espírito, no dia do Senhor, ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Ou seja, alguma coisa estava para acontecer de grande importância. O próprio Deus havia anunciado isso. E a voz de Jesus será naquele dia como voz de trombeta. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses o quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Ah, meu Deus. Vamos lá, pastor. Como voz de arcanjo, não é isso? Ao soar, né? Veja bem, irmãos, então aqui a voz de Jesus Cristo era como uma voz de trombeta. É importante nós entendermos todo o contexto do livro de Apocalipse, né? Quem está falando, né? O que João está vendo
Ásia, ou seja, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. É interessante, irmãos, que nesse livro de Apocalipse, João é ordenado a escrever 11 visões. No livro de Apocalipse tem 12. Ele é ordenado a escrever todas, exceto uma visão. Está lá no capítulo 10, no versículo 4. Vamos dar uma olhadinha. Irmãos, aqui é uma introdução para esse livro de Apocalipse. Se nós prestarmos atenção, vai ficar facinho de entendê-lo, né? Capítulo 10, versículo 4. Alguém lembra aí, por favor? Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Amém. Então, das 12 visões, essa é a única visão que João foi ordenado a não escrever. E é interessante, irmãos, que aqui nessa visão, Jesus Cristo, ele tem na sua mão a escritura do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é o inquilino aqui, podemos dizer, quem está, a Bíblia diz que o Deus deste século, com o D minúsculo, né, quem está encarregado deste mundo neste momento é quem? Satanás. Ele que tem todo o poder sobre este mundo. Mas, irmãos, sem dúvida. Você está afiado, né, na Bíblia? Voltou afiado, irmão da Bíblia. Está citando a Bíblia. Que benção, né? Sinal que ele está recuperado, né, pastor? Tá bom, cara. Bênção é grande. Tá certo, olha aí. Certo? Viu como é que Deus trabalha, irmãos? Vai ler a Bíblia, não? Pois não, não tem. Vai ficar um beijo, então. Mas, irmãos, é interessante que, vamos supor, o irmão Sérgio mora ali na casa do pastor Romildo, né? E ele anda lá de peito estufado, com suposição, irmão, não acontece não, né? Mandando em todo mundo e tal, né? Grande é o mistério, né? Mas aí o pastor Romildo não está, né, aparentemente, mas ele chega, irmãos, ele tem o quê? O que faz ele dono da casa? Alguém sabe? O que faz alguém ser o dono? Chave, que ele também tem, né? Mas o que faz o dono da casa ser dono? Documento da casa. Às vezes, escrituras, não é isso? As escrituras. Satanás aparentemente é dono desse mundo, mas quem tem as escrituras desse mundo? Jesus Cristo, é isso que está nessa passagem do capítulo 10, irmãos. Jesus, ele tem a escritura do mundo. E aqui é interessante que ele coloca um pé sobre o mar, né? E o outro sobre a terra. O que ele está falando? A Bíblia diz lá o quê? Fala, onde porás a planta do vosso pé? Irmão, vocês já leram o Antigo Testamento? Vocês citam esse versículo por aí? Quer até fazer isso não, onde vocês estão trabalhando? Onde eu colocar a planta do meu pé vai ser meu? A Bíblia fala isso, né? Mas, irmãos, Deus ordenou isso para a nação de Israel. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Ele coloca um pé no mar e outro sobre a terra, com um livrinho na mão. Ele fala, isso aqui é meu. Que coisa linda. Que coisa linda. E os trovões lá começaram a falar em línguas lá. E João estava entendendo, ele ia escrever. Deus falou, opa, não escreve não. Isso aqui, irmãos, é minha interpretação, não é isso? Mas, irmãos, ele é ordenado a não escrever esta visão. Mas que visão linda, né? A visão do nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a planta dos pés dele sobre a terra e sobre o mar. Né? No versículo 12, ele diz que ele virou para ver quem que falava com ele. Quem que estava falando com ele essas coisas? E aqui ele descreve aquele que estava falando com ele. E voltei para ver quem falava comigo, versículo 12. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Bom, depois de vocês lerem certas coisas aqui no livro de Apocalipse, vocês vão dar vontade de ler o Velho Testamento.